Entrevista. Celebrado no último sábado, 6 de junho, o Dia Nacional do Teste do Pezinho exalta a importância da triagem neonatal. O exame analisa algumas gotas de sangue do recém-nascido para diagnosticar logo doenças raras e graves, impedindo sequelas físicas, mentais ou mortes. Só que o teste do pezinho gera várias dúvidas. O que é mito e o que é verdade? Para falar sobre o assunto, convidamos a doutora Carolina Fichinger, que é médica geneticista e presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. Doutora Carolina, bom dia. Bom dia, tudo bom? Um prazer estar participando aqui dessa entrevista, né, para poder falar um pouquinho da triagem neonatal, que na verdade é uma medida de saúde pública que envolve não só o teste do pezinho, mas o teste da orelhinha, o teste do olhinho, né? Legal. O teste do coração. Mas a gente vai falar um pouco mais da parte do teste do pezinho, que define a triagem neonatal biológica, né? Que Maravilha. É a coleta daquela gotinha de sangue que é pingada no papel filtro no recém-nascido entre o 3º e o 5º dia de vida. Maravilha. Pois é, doutora, tem várias dúvidas que as pessoas têm sobre o teste do pezinho, né? Esse nome pegou, né? É um nome muito legal, né, da gente guardar. O teste do pezinho, a senhora já deu aí um spoiler, uma dica, né? O teste do pezinho tem que ser feito no mesmo dia do nascimento? Pela técnica brasileira, né, o teste do pezinho, que eu digo a técnica, a questão analítica, o teste do pezinho vai analisar naquela gotinha de sangue presença de determinadas substâncias ou falta de determinadas substâncias. Então, a técnica atualmente empregada no Brasil necessita, né, que a coleta seja feita a partir do 3º dia de vida, para que se possa detectar, por exemplo, a presença do excesso da fenilalanina, que é um dos elementos que é testado dentro dessa gotinha de sangue. No exterior, Europa, Estados Unidos, em que a técnica do teste do pezinho, ela já envolve uma metodologia mais recente, mais atual, que é a espectrometria, ela pode ser realizada no 1º dia de vida, logo ao nascimento. Mas no Brasil, tirando os estados, o Distrito Federal, por exemplo, que é coletado já na maternidade, os outros estados, regiões, municípios, a triagem deve ser obrigatoriamente feita a partir entre o 3º e o 5º dia de vida. Então é importante também não atrasar, porque as doenças que são diagnosticadas e testadas na triagem neonatal pelo teste do pezinho são condições em que, quanto antes a gente detecta, antes a gente tem medidas terapêuticas eficazes para evitar sequelas graves. Entendi. Né? Por exemplo, retardo mental, convulsões, a questão de perda de sal, né, da hiperplasia. Então, pelas doenças, é necessário que essa coleta seja feita o mais breve possível e seja analisado o mais breve possível. Entendi. Agora, por exemplo, doutora Carolina, um bebê que nasce, por exemplo, prematuro, com anemia, e recebe uma transfusão de sangue, é preciso adiar um pouco o teste do pezinho para que aquele sangue transfundido não comprometa o resultado? Normalmente se coleta dentro do prazo estipulado e repete-se automaticamente 10 dias após. Existe um protocolo específico para a coleta do teste do pezinho de prematuros que tem intercorrências clínicas. A primeira coleta é importante, mesmo a gente tendo intercorrências, porque ela já pode ser um sinal de detecção de determinadas doenças. E a intervenção ela já pode ser mais precoce. Entendi. Doutora Carolina, o teste do pezinho, em quanto tempo sai o resultado? Depois aí que é coletada a gotinha de sangue. Pelo regramento, né,
do Programa Nacional de Triagem Neonatal, após o teste ser recebido pelo laboratório, ele tem no máximo 5 dias úteis a liberar este resultado. Infelizmente, essa não é a realidade do Brasil. Nós sabemos que há estados em que, primeiramente, acontece uma coleta muito tardia, então após o 5º, 10º, 30º dia de vida, infelizmente. O transporte dessa amostra do município até o centro, onde está o laboratório que vai fazer a análise, às vezes é muito moroso, e o resultado muito alargado, tempo demais para um bebê que pode estar em risco de ter uma condição genética, endocrinológica, em que o tempo é vida, o tempo é cérebro. Então, obrigatoriamente, a coleta deveria ser no 3º dia de vida e até o 10º dia de vida, esse paciente, no máximo, ter já a sua primeira consulta, reconvocação e primeira consulta de avaliação. Entendi. Na realidade brasileira, temos uma inequidade muito significativa, o que impacta na saúde dos bebês brasileiros e fica na dependência do CEP onde ele nasce. Entendi. Estamos conversando com a doutora Carolina Fichinger, que é presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. Ela é médica geneticista. Estamos falando aqui do teste do pezinho, já que nesse mês, no dia 6, foi celebrado o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Doutora Carolina, quando é detectada alguma doença no teste do pezinho, é possível iniciar o tratamento na hora? Sim, normalmente quando é detectada alguma condição, por exemplo, a falta da biotinidase, a deficiência de biotinidase, se inicia imediatamente a reposição da vitamina B7, a biotina, que tem baixo custo, é dado na boquinha do bebê, né, por gotas, né, e isso já vai evitar que essa criança vai evoluir com convulsões, com problemas de pele, distúrbios neurológicos. Da mesma forma, por exemplo, a fenilalanina, a fenilcetonúria, quando se detecta níveis aumentados de fenilalanina, imediatamente já se ajusta a frequência da amamentação, porque o leite materno pode acabar sendo tóxico para aquele bebê, e ele deve ser ajustado, né, em termos de quantidade de leite que é dado, e se inicia um tratamento com uma fórmula específica que não tem esse aminoácido fenilalanina. Esse tratamento é iniciado imediatamente após o teste alterado e a consulta médica realizada no centro de referência especializado. O hipotireoidismo congênito também, quando se detecta alteração da tireoide, se inicia com a reposição do hormônio para evitar que essa criança evolua com deficiência intelectual e assim por diante. Cada condição ela vai determinar um tipo de conduta terapêutica específica. É importante destacar que o teste do pezinho é um teste de triagem, ele não é um teste diagnóstico. Então, para se iniciar o tratamento, de fato, a gente precisa exames e testes confirmatórios que vão, então, nortear esse tratamento para o resto da vida daquele indivíduo. Entendi. E uma última pergunta, doutora Carolina. A lei que ampliou o teste do pezinho completou recentemente 5 anos, né, a lei aprovada pelo Congresso, para que mais de 50 doenças possam ser rastreadas pelo teste do pezinho. Como é que está a implantação dessa lei, já que o próprio texto da lei previa uma implantação gradual nos estados para que toda a população com o tempo, né, todos os bebês nascidos no Brasil com o tempo, tenham acesso a um teste do pezinho ampliado mais completo. Como é que está essa questão? Excelente pergunta, né? A gente está completando aniversário de 5 anos de uma lei não executada, né? A lei previa a ampliação, porque a gente entende que o programa de triagem neonatal, ele está estagnado, né? Apesar de a gente estar completando 25 anos, né, do PNTN, ele vem estagnado já há mais de 15 anos. Em relação à ampliação do número de doenças, a gente sabe
que tem doenças graves que poderiam ser detectadas e evitar sequelas importantes nos brasileirinhos, né? Mas a lei veio, só que ela ficou no papel até o momento. Nós não temos ainda um planejamento executivo de como ela vai se dar nas diferentes regiões do Brasil. Há necessidade de investimento tecnológico, ou seja, modificar a metodologia de análise que permita também o fato de poder coletar o sangue dos bebês logo ao nascimento. Então, necessita da incorporação da tecnologia de espectrometria de massa em tandem nos laboratórios especializados. Necessita de incorporação de novos tratamentos, porque na medida em que a gente tem doenças novas que vão ser detectadas, nós também precisamos tornar acessível estes tratamentos, que ele não precise ser judicializado, por exemplo, uma fórmula, uma dieta específica, né, para os recém-nascidos, né, e que vão usar ao longo da vida. Então, necessita também da ampliação das equipes, organização melhor das equipes e esse planejamento de quais doenças exatamente nós vamos ampliar e em que momento. E essa construção toda, ela vem sendo muito morosa, né? A gente aguarda, então, o Ministério da Saúde a estabelecer um cronograma mais efetivo e também um investimento do Ministério da Saúde na ampliação nessa medida de saúde pública que a gente acredita que seja tão eficaz quanto a vacinação. Nós estamos falando de prevenção de sequelas neurológicas. Perfeito. Então, nós aguardamos isso. Doutora Carolina Fichinger, muito obrigado aqui pela entrevista, ter atendido ao nosso convite. Bom dia para a senhora. Muito bom dia, muito obrigada. Tá aí então, conversamos com a doutora Carolina Fichinger sobre o teste do pezinho, mitos e verdades. Aqui igual a Espanha, Gesiel, aqui é tic-tac. É verdade.